Irmãos, não poderá ocorrer que com a mudança, né, a mudança dos polos da Terra, porque quando Deus criou a Terra e tudo quanto nela há, ela era uma só porção, a Terra foi um dia uma só porção de terra seca, chamada pelos homens ímpios de Pangeia. De certo que desde o grande dilúvio que a Terra vem, ela vem se distanciando, né? Ela vem se distanciando. Isso ocorreu, eu quero crer, mediante a palavra de Deus, eu quero crer que isto ocorreu a partir do grande dilúvio. Então as placas tectônicas foram afastando os continentes, né? Foram afastando os continentes entre si, né? E assim toda a Terra hoje se encontra dividida pelas águas, né, dos oceanos, pelas águas dos mares oceânicos. De certo que quando Deus criou a Terra e tudo quanto nela há, toda a Terra era uma só porção de terra seca, né, chamada de Pangeia. E então quero crer que a partir do dilúvio a Terra veio se distanciando, né? Em partes, ela veio se distanciando. Mas será que com a mudança dos polos da Terra, o contrário do que está ocorrendo em nossos dias, em que a Terra continua ainda se distanciando, né? A própria ciência geográfica dos homens ímpios atesta isso. A Terra continua ainda se distanciando devido aos movimentos das placas tectônicas, né? A Terra continua se distanciando. Todavia, quando ocorreu o grande e terrível dia do Senhor, que será um grande terremoto como nunca houve nem haverá mais depois daquele, né? Quero crer que com a mudança dos polos, hoje a Terra está distanciando, né? Está se distanciando uma da outra, né? O continente americano, né? E o continente africano ou europeu, que um dia foram ligados entre si, quando a Terra era uma só porção, né? Criada por Deus, chamada de Pangeia, né? Essa Terra ela continua se distanciando, mas quando houver este grande ou maior terremoto, né, de proporção mundial que haverá sobre toda a Terra, até mesmo para que se cumpra a palavra, as profecias do Senhor, com a mudança dos polos, isso não poderá ocorrer, então, o contrário do que vem ocorrendo, ou seja, com a mudança dos polos, né, a Terra não voltará a se tornar uma só porção de terra seca, também chamada ou conhecida como Pangeia, ponto de interrogação. Ou seja, hoje com os polos, né, com os polos naturais, né, o polo sul e o polo norte, né, hoje toda a Terra, né, desde ontem, ela sempre teve 4 pontos cardeais, né? O polo norte, o polo sul, né? O ponto geográfico também conhecido como leste e oeste, né? Então isso é o que define o meio da Terra entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, conforme determina ou escreveu o Senhor através dos seus servos os profetas, né, no passado, né, através do Antigo Testamento. No Antigo Testamento está descrito sobre o meio da Terra, o umbigo do mundo sobre a Terra para este tempo ou época. De certo que, né, se hoje os polos, digamos que estejam normais, com a mudança de polo, né, com a mudança dos polos, o Senhor não poderia fazer com que toda a Terra volte a ser uma única porção de terra seca, também conhecida ou chamado de Pangeia, né? É possível?
É possível? Com a mudança de polos, é possível que a Terra, em vez de se distanciar ou de continuar se distanciando, com a mudança dos polos, né? Com a mudança dos polos, esta Terra, ela não poderá se atrair e voltar a ser uma só Pangeia, uma só porção de terra seca, assim como Deus criou no princípio ou no início da criação de toda a terra e de tudo quanto nela há? Sim ou não? É possível que o Senhor venha fazer com que toda a terra, hoje 5 continentes, hoje toda a terra é dividida pelas águas, né? Ou pelos mares, dividida pelos mares, né? Pelos mares, pelas águas dos oceanos Atlântico, Índico, né? Atlântico, Índico, e tem mais outros aí. Mas agora no momento, né? O Oceano Atlântico é que divide, né? A Europa e a África do continente americano. Mas nós sabemos, pelo Espírito de Deus, né? E até mesmo pela ciência geográfica dos homens ímpios, que toda a terra um dia foi só uma porção de terra seca, que eles chamam de Pangeia, né? Todavia, com a mudança dos polos, em vez de ela continuar se distanciando, ela não poderá voltar a ser uma só Pangeia. Toda a terra não poderá voltar a ser somente uma porção de terra seca, conforme Deus criou no princípio. Sim ou não? Ou seja, com a mudança dos polos, e isso deve ocorrer agora, depois do selamento, depois do batismo da Igreja de Cristo ainda no deserto, né? Toda a terra sofrerá um grande terremoto mundial, toda a terra sofrerá um grande cataclismo universal de proporção mundial, né? Em que morrerá a terça parte dos homens, né? Ou seja, a terça parte dos homens, de 8 bilhões ou 7 bilhões e meio milhão de pessoas, vai dar em torno aí de 3, não sei se é 3 ou é 2 bilhões, 333 milhões. É a terça parte da humanidade vai ter que morrer, voltar ao pó da terra, porque não acreditaram, não tiveram fé, não obedeceram à lei e à palavra de Deus por meu intermédio. De certo que, com este grande cataclismo, com este grande abalo sísmico, né? Com este grande abalo sísmico mundial de proporção, com este grande abalo sísmico, né? De proporção mundial, então é possível que o Senhor venha fazer novamente com que toda a terra seja unida e assim se torne uma única Pangeia, e assim se torne uma única porção de terra seca, como ele fez no princípio, para que toda a palavra de Deus se cumpra em mim, se cumpra em nós, a saber, a nação e o território brasileiro? Ponto de interrogação.